Olá, sobreviventes, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Eu me chamo Dana Beatriz e hoje a gente vai falar do episódio 8, que é o último episódio que finalizou essa pequena temporada, né, esse pequeno capítulo 1 do Seja Bem-vindo a Derry. E vamos comentar, vamos falar sobre o que aconteceu e o que rolou nesse episódio, que finaliza toda uma história, uma aventura, para que venha um novo capítulo, não é mesmo? E o que falar desse episódio que teve muita referência, teve muito choro, muita emoção, muito milagre, muitas coisas boas e muitas coisas ruins também. E aquela coisa maravilhosa do Pennywise que tá sempre ali, né, nos dando uma boa referenciazinha do próximo universo que ele vai estar e comparecer. E esse episódio ele vem com tudo, com muitas referências do Stephen King, porque vocês sabem que o Stephen King tem um universo muito gigantesco e cósmico, ilimitado. Então traz muita referência pro Clube dos Perdedores, que é já o filme It é Coisa, e tá tudo cheio de referência ali, ligações que vão levar ao filme. O episódio já começa assustador. Ele começa com o Derry devastada por aquela névoa densa, perigosa, assustadora, que é o nevoeiro, que eu tive que estudar bastante pra saber que aquele nevoeiro é referência do filme O Nevoeiro, que também é do Stephen King. Como a coisa acordou antes do tempo, ela precisava se alimentar. Ou seja, ele teve uma brilhante ideia e ele pensou: vou pegar o diretor dessa escola aqui, transformar ele em uma marionete e abduzir todas essas crianças pra poder me alimentar e dormir, né? Porque nem só de alimentação de crianças vive o homem, ele tem que dormir também. 27 anos é pouco tempo, pouquíssimo tempo. E pra quem pensava que o Sargento Leroy não tinha medo, nesse episódio vimos que ele teve medo sim, que ele recebeu um pequeno telefoninha do nosso amigozinho It. E aí ele entrou em desespero, ele pensou: nossa, meu filho, cadê meu filho? Foi sequestrado, onde estava o filho dele? Junto lá com todas as crianças que foram abduzidas, porque o filho dele foi o primeiro a ser abduzido. O It apareceu na casa dele, pegou ele pessoalmente. E teve uma parte assustadora do Halloran que eu pensei que ele iria, porque ele não aguentava mais ouvir as vozes, porque ele é mediúnico, ele é o iluminado, ele é brilhante, faz referência, ele é o Dick Halloran, ele faz referência ao iluminado, que também é do Stephen King. Então ele, como ele é mediúnico, ele tem esse poder de escutar, de ver pessoas que já partiram desse mundo, ele não aguenta mais, ele vai, mas ele não vai, porque o Sargento Leroy vai lá, sargento, capitão, não sei, me desculpem aí, mas ele vai lá e salva ele, porque ele precisa dos poderes mediúnicos pra encontrar o Will. Que o Will, toda vez o Will está perdido, né? Cara, tá vendo? Isso pode ser referência aos Stranger Things e a gente não sabe, né? Porque a gente sabe que ele é astuto. Eles partem pra encontrar com a esposa do Leroy pra falar, pra avisar pra ela que o Will tava sumido, né? Que ele foi raptado, a coisa pegou ele. Quando eles chegam lá, ele tá com a Rose. E a Rose explica pra eles: olha, vocês não têm poder contra a coisa, a única coisa que tem poder é a adaga. Então eles partem pra uma missão, ela dá um chá mágico pro Halloran, ele para de ouvir aquelas vozes e ele se concentra e vê que as crianças, que a adaga que ele procura, estão com as crianças. E as crianças estão indo atrás da coisa e das outras crianças e do Will também. E o que acontece? Eles vão, é tipo um radar. Ele vai atrás das crianças e eles se encontram até que chega um momento que todo mundo se reúne ali. Agora, uma coisa bem estressante, a adaga. A gente pensa que ela é inofensiva e vai causar uma coisa boa, porque vai prender o It, mas não, ela causa insanidade e loucuras na tua mente, que tu acaba acreditando naquilo que ela quer. Então ela é uma sabotadora e ela acaba criando conflito entre as crianças. Aí chega um momento maravilhoso que a menina avisa pra Lily: olha, você é o nosso salvador, assim, você tá salvando a gente, você não é o erro, porque a adaga tava fazendo a Lily se sentir muito mal, como se ela não merecesse mais amizade, como se ela fosse uma pessoa boa, assim, como se ela fosse ruim. Depois que todo mundo se encontra no mesmo local, as meninas estão com a adaga e a coisa confunde as meninas pra elas se separarem. Todas elas vão pra cada um lado e ele vai justamente na menina de óculos, que eu esqueci o nome dela agora, a Margin Tozer. Ela é um personagem principal para o próximo filme, para o próximo capítulo, porque ela é a mãe de um personagem importante que consegue levar a coisa. E ele, o que ele pensa? Eu vou levar você agora, vou tirar sua vida agora, porque você vai ter um filho, esse filho vai me levar, então eu vou evitar. Só que no momento que ele vai atacar ela, abduzir ela, o Halloran entra na mente dele, consegue prender a coisa lá e ele congela. Quando ele congela, ele fica lá, paralisado. E aí ela foge, graças a ele falar pra ela que ela vai carregar no ventre dela a pessoa que vai tirar a vida dele. É muito interessante, porque ela vai ficar com aquilo na cabeça, mas isso já é uma referência pro filme. E o filho dela é um dos fundadores do grupo dos perdedores. Ele é o de óculos, ele é aquele malucão lá, o desbocado, o corajoso. Ele tem coragem. Ele, inclusive, ele não teve medo da coisa, porque ele foi medo na coisa. Então a coisa, como ela viaja entre as dimensões e entre as realidades, não existe tempo pra ela ter terminado. Ele já viu a morte dele no futuro e no presente. Enquanto ele tava com a Marge, ele falou: olha, vou te matar, porque você vai gerar um filho, esse filho vai me tirar a vida, então eu vou matar vocês dois logo. O Leroy e o Halloran foram atrás das meninas e aí todo mundo se encontrou. E quem que apareceu também? O exército e o Shaw. O Shaw falou pros seus soldados lá, falou: faz isso, pega o Halloran e o Leroy e impede isso, porque ele quer o quê? Deixar a coisa livre, ele não quer prender. E os dois estão lá pra justamente colocar a adaga no lugar, na árvore sagrada, pra coisa ficar presa lá e não matar mais gente e dormir. Mas o Shaw não quer isso. Mas tem uma parte bem interessante, porque como o Shaw tem uma obsessão pela coisa desde quando ele foi pra Derry e ele teve aquele primeiro contato
Ele pegou e quando a coisa tava congelada lá, ele falou assim, vai, se liberta, pode ir. Aí a coisa falou assim, eu conheço você, eu conheço esse cachorro. E aí ele falou, você é fulano de tal. E aí ele falou assim, ai, não sei o que aconteceu? A coisa foi lá em nhau, se alimentou bem. Sem dúvidas alguma, a parte mais interessante dessa série foi quando as crianças estão indo levar a adaga pra colocar na árvore. E elas estão ali elas estão sendo impedidas pela força da adaga pra elas não conseguirem fazer aquilo, mas pelo poder delas, assim, a vontade delas, a coragem delas de prender a coisa lá, elas conseguem e aparece magicamente, assim, da ancestralidade, o It. E ele vai correndo assim, aí dá um cotocão pra coisa que também tá se arrastando, porque ao mesmo tempo que as crianças estão indo pra colocar a adaga na árvore, a coisa tá indo pra impedir, porque ela quer ser livre, né, sair de Derry e se alimentar, porque ele é um devorador de mundos. Aquele momento que o It apareceu e colocou a mãozinha dele junto com as crianças e colocou a adaga na árvore, aquele poder veio e começou a colocar a coisa assim, a desfazer a coisa, foi o momento que eu mais me emocionei desde o primeiro episódio. Então as crianças conseguem colocar a adaga, a coisa se desfaz e ela se transforma na versão verdadeira dela, que é apenas uma luz, porque pra quem não sabe, ele é uma entidade, é um alienígena, é um palhaço, é um assassino, ele é uma coisa que é ilimitada. Ele é um devorador de mundos que sai por aí e ficou preso justamente nessa cidadezinha chamada Derry, que é uma cidade muito malvada, que é realmente uma prisão, porque todos lá estão presos. Bom, no final todo mundo seguiu seu caminho, teve o velório do It, foi muito emocionante também, porque ele estava lá, e o Howard falou pros pais dele, olha, sabe essa mão aqui quentinha que você está sentindo? É do seu bebezinho, é do seu filho, ele vai estar com vocês para sempre. Agora eu fico me perguntando, será que ele vai ser um espírito bom ou se ele vai virar um encosto, né? Espero que ele é apenas um personagem, então ele não vai virar nada, vai ser um personagem bom, maravilhoso, porque ele é um cavalheiro, não é mesmo? O primeiro beijo do Will, e aparece o Howard, dando referências mais uma vez ao filme Iluminado, porque ele diz, ai, vim me despedir, porque eu vou trabalhar num restaurante, talvez um restaurante de um hotel, vai ser muito legal, e o Leroy fala pra ele assim, olha, se tiver problema, me liga. Aí ele fala assim, nossa, o que um hotel vai me dar problema? Eu acho que eu vou conseguir resolver. E ele consegue, porque ele ajuda, no filme Iluminado, ele ajuda lá o garotinho a entender seus poderes psíquicos. Então, ele conseguiu finalmente dominar as vozes, depois desse chá que ele tomou nessa temporada, muito tempo antes da coisa retornar novamente. E o episódio não acaba por aí. Lembrem que eu fiz um vídeo sobre a senhorita Cash, a Ingrid. Pois bem, ela aparece, e o desfecho que ela tem ela ficou biruleira das ideias. Ficou presa aonde ela passou anos da vida dela trabalhando como camareira, agora ela se tornou uma paciente, como são as coisas, não é mesmo? E ainda com aquele discurso de tipo, meu pai, meu pai, meu pai. No filme It, a coisa, a Ingrid é a senhorita Cash, que é a vizinha da Devlin. Só que na série, ela é a filha do Bob, que ajuda a Lily e que também fica ali ajudando a coisa por muito tempo, só pra ela poder ver e sentir aquela satisfação de achar que é o pai dela. Então ela ajuda a coisa muitas vezes em vários desastres. Até o filme It, a coisa, a Beverly perde a mãe dela e tal. No final dessa série, o Bem-vindos a Derry, ela finaliza com a Beverly sofrendo luto, chorando com o pai dela, aparecendo a senhorita Cash já falando, olha, essas coisas acontecem em Derry, não é mesmo? Isso aqui é muito comum. E abre aquele sorriso maravilhoso, que a gente sabe que é do nosso maravilhoso Pennywise. E assim finaliza o capítulo 1 dessa temporada. E então, a próxima temporada vai ser com eles adultos, pode ter certeza. O que você acha dessa temporada? Comenta aqui, curte, compartilha, se inscreve no canal, seja bem-vindo e fica aqui acompanhando, que sempre vou estar postando vídeos falando sobre séries e filmes.